Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa aula de número 24, que continuará falando sobre o reino protista, visto que nós já iniciamos esse assunto na nossa última live, né? E seguimos aí estudando os reinos, os 5 reinos. Então, quem são os seres vivos que fazem parte do reino protista? Os protozoários e as algas. E muitos de vocês me disseram até que não sabiam que as algas faziam parte deste reino e achavam que as algas eram plantas, né? Mas devido às características que as algas apresentam, elas são classificadas então no reino protista, tá? Então, os seres vivos do reino protista, eles podem ser unicelulares ou multicelulares, né? Podem ter apenas uma célula ou várias células. O seu corpo pode ser formado por uma ou várias células. São eucariontes, ou seja, é uma célula, ou melhor, uma ou as células que esse organismo possui, tem um núcleo, né, delimitado, separando o material genético. Por isso a gente fala eucarionte, tá? E podem ser autótrofos ou heterótrofos. Vai depender, né, se são algas ou protozoários. Então vamos começar aqui falando do primeiro grupo, os protozoários. Os protozoários, eles são organismos unicelulares, né, possuem apenas uma célula e também são heterótrofos, não têm capacidade de produzir o seu próprio alimento. E eles podem ter formatos variados, como vocês estão observando aí. Alguns são ciliados, outros flagelados, então o formato varia um pouco. E são seres vivos também microscópicos, né? Então, essas imagens que vocês estão vendo aqui, algumas são imagens de fantasia, né? Ou seja, não são reais. E essa primeira imagem aqui é uma imagem microscópica. Então, a gente consegue perceber que existem diferenças, né? E variedades, ou melhor, uma diversidade dentro desse grupo dos protozoários. E existem alguns protozoários que são capazes, né, de causar doenças. Isso mesmo. Então, eu comecei a falar sobre isso, né, na nossa última aula e hoje eu revisarei aqui e acrescentarei algumas outras informações também. Então, nós vamos começar aqui pela doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é causada por um protozoário chamado de Trypanosoma cruzi. Então, uma infecção causada por este protozoário. E como que ocorre aí essa doença, né? Esse protozoário ele vai ser transmitido por um inseto conhecido popularmente aí como barbeiro, esse inseto que vocês estão vendo aqui, né? E ao momento em que esse inseto ele pica uma pessoa, geralmente ele defeca também, né? Ele elimina fezes sobre essa pessoa. Então, ao coçar, por exemplo, aquela ferida, a pessoa pode acabar facilitando aquele parasita, né, que está nas fezes do barbeiro, que é o Trypanosoma cruzi, de atingir aí a corrente sanguínea daquela pessoa. Então, o que esse parasita, o que esse protozoário ele pode causar? Ele pode se alojar em diversos tecidos aí do nosso corpo, né? Como tecido muscular ou tecido nervoso, e ele pode provocar insuficiência cardíaca, pode causar uma inflamação no cérebro, pode causar lesões neurológicas, dilatação do tubo digestório e pode levar até um indivíduo à morte. Só para vocês terem uma ideia de quão grave pode ser aí essa doença de Chagas. Além dessa transmissão por meio das fezes do barbeiro, a pessoa também pode ser infectada de outras formas, né? Pela ingestão de alimentos contaminados com o protozoário, conforme eu descrevi aí para vocês, né? Por transfusão de sangue, pela mãe contaminada aí para o bebê ou mesmo durante o parto. Ok? Vamos aqui à próxima doença, que é a malária, que também muitos de vocês já disseram que já ouviram falar, né? Ela é causada por um protozoário, né, do gênero Plasmodium, como está descrito aqui para vocês, né? E como que esse plasmódio ele vai entrar em contato com os humanos, né? Através de um mosquito do gênero Anopheles, conforme vocês estão vendo aqui. Então, a fêmea que vai sugar o sangue
de uma pessoa, né, por exemplo, ela, na saliva dela, vai conter o protozoário, que é o do gênero Plasmodium, né? E à medida que ela pica, esses protozoários, eles vão alcançar aí a corrente sanguínea, né? Eles vão entrar aí nas células. Então, ele pode se fixar no fígado ou nas células sanguíneas e vão atacar principalmente quem? As hemácias, tá? E à medida com que esses protozoários eles amadurecem, eles podem acabar rompendo as hemácias e contaminando aí outros órgãos, enfim, né, outras células também. E o que eles podem causar? Essa doença pode causar, né? Pode causar anemia, transtornos no fígado, no baço, além de poder ter efeitos neurológicos, né? E em casos graves, extremamente graves, pode levar um indivíduo até mesmo à morte, devido à contaminação aí por esse protozoário, né, pessoal? Então também é bem grave. E eu também coloquei aqui mais outros 2 exemplos de doenças causadas por protozoários, né? A amebíase e a toxoplasmose. A amebíase ela é causada pelo protozoário Entamoeba histolítica. E como que vai ocorrer a transmissão aí desse protozoário para nós seres humanos? Vai ocorrer por meio da água ou alimentos contaminados com esse protozoário. Então, o que ele faz? Ele vai atacar o intestino grosso e isso poderá causar aí em seres humanos cólicas, né, fortes dores abdominais, diarreia, entre muitos outros sintomas que podem aparecer, sintomas bem graves, ok, pessoal? E a toxoplasmose, que é uma outra doença também, causada por protozoário, né? Especificamente pelo protozoário Toxoplasma gondii. Então, aqui eu esqueci de mencionar, né? Essa imagem aqui é referente às amebas, né? A Entamoeba histolítica, causadora da amebíase, e aqui em cima eu coloquei a imagem do protozoário Toxoplasma gondii. E como que ocorre aí essa transmissão dessa doença, né, chamada de toxoplasmose? A contaminação pode ser por meio do contato das pessoas com os cistos, né, presentes nas fezes de alguns animais, como por exemplo gatos, contaminados, obviamente, ou ingestão de alimentos contaminados com cistos, tá? E o que ele faz, né? Esse parasita, ele se aloja em vários dos tecidos do corpo e podem causar cegueira e debilidade mental, tá? E a toxoplasmose, ela ainda pode ser mais grave quando acomete crianças. Bem, as algas, elas também fazem parte desse reino protista. As algas, elas são encontradas em ambientes aquáticos diversos, não somente ambientes aquáticos, que a gente vai ver que tem uma associação aí entre algas e fungos bem interessante posteriormente, né? Quando a gente for ver os fungos, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas elas são encontradas geralmente em águas de rios, mares, oceanos e lagos, ou seja, tem uma infinidade de algas que se adaptam em ambientes diferentes, tá? As algas, elas são autótrofas, diferentes dos protozoários que nós vimos. Os protozoários são heterótrofos, eles não têm capacidade de produzir o seu próprio alimento. Já as algas, elas são autótrofas, elas produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. E uma coisa muito importante, né, sobre as algas é que elas são responsáveis pela maior parte do oxigênio que nós temos no nosso planeta. Muitas pessoas acham que, ainda falam erroneamente, né, que a Amazônia é o pulmão do planeta, ou as matas, enfim, são o pulmão do planeta, mas na verdade não, tá? As algas, que elas de fato são maiores responsáveis por esse oxigênio que nós temos no planeta, inclusive esse oxigênio que nós respiramos. Então elas são de fato muito importantes também para o meio ambiente. Como vocês podem ver, existem muitas variedades aí de espécies de algas e elas são lindíssimas, né? Encontradas em diversos ambientes, como eu havia mencionado antes. Então vamos lá, as algas, elas são divididas em grupos, vamos ver quais são os principais aqui, né? Os principais são as algas verdes, as algas vermelhas, aí eu vou mostrando aqui, eu só não coloquei exemplos das euglenófitas, mas ó, uma imagem aqui contendo 4 tipos de algas verdes diferentes,
as algas vermelhas, aqui as algas pardas. Não coloquei exemplo aqui de alga Glenophytas, tá? E coloquei aqui um exemplo de algas dinoflageladas. Elas se unem, gente, no mar, elas fazem esse espetáculo visual, como vocês estão vendo aí. Lindas, né? Algumas das espécies de dinoflageladas, elas são bioluminescentes. Então, elas provocam esse efeito lindo aí no mar, como vocês estão vendo. Tá? Então, isso é o efeito dessas algas que são bem pequenininhas, tá? Então, não existem algas só de um tamanho, né? Como vocês viram aqui anteriormente, tem algas bem grandes, tem outras que são menorzinhas, né? Formatos também são diferentes. E tem pessoas que estudam só algas, então são especialistas em reconhecer aí os tipos de algas diferentes. Bem interessante, né? Bem, pessoal, agora que nós já vimos aí, repassamos essas características gerais desses dois grupos, digamos assim, né, de seres vivos que compõem o reino protista, eu vou pedir para que vocês façam os exercícios do livro didático lá na página 48, ok? Então, bons estudos, um grande abraço e até a nossa próxima aula.